Dário, então. Let's go. Pode saber, Hã? camisa aberta. Hã? Mas vais com camisinha de lá. Já tenho corpãozinho para isto. Hã? Já vou ver isso. Que tal? O que é que o Xie tem feito? Olá e sejam muito bem-vindos ao 10º e último diferente episódio da isto. Inspeção Periódica. É o último. Agora que já estamos no verão e a Silly Season está aí à porta, achei que seria boa ideia falar sobre turismo. Até porque é um daqueles temas acessíveis que qualquer badamaca armada em carapau de corrida acha que domina e faz questão de mandar umas larachas. Turistas, pessoas em geral do Portugal, se vocês por acaso têm no pensamento a ideia de virem passar férias para o Algarve, por favor não venham. Não me dá jeito. 2011. Realmente é verdade, uma pessoa nunca esquece a sua primeira ameaça de morte. Pensavam que a internet só tinha ficado uma merda quando o Instagram inventou o algoritmo e deixou de mostrar o feed por ordem cronológica. Não. Houve ali para aí só um quarto de hora em 2007 que foi bacana, mas depois parou. Já ninguém tem dúvidas de que o turismo é um setor vital para a saúde económica do país. Aliás, passou a ser a nossa principal atividade económica desde que o Ocidente Algarve deixou de nos comprar caril e cominhos e vender escravos caiu em desuso. Ai, E sendo a como nossa caralho. principal atividade económica, não é descabido presumir que Portugal é, turismo dependente. E na última década, tirando obviamente o período da pandemia, essa dependência só aumentou. Em 2010, quando este bonito canal foi inaugurado, Portugal registrou 37 milhões de dormidas. Em 2019 já eram 70 milhões. Em 9 anos, o número de dormidas quase duplicou. Foi aliás em 2019 que se registrou o melhor ano de sempre, com receitas na ordem dos 18,4 mil milhões de euros. Só para termos uma ideia, dá praticamente 15% do PIB. Seria, portanto, de esperar que um setor que gera tanta, mas tanta riqueza deixasse satisfeito algum dos três grupos que o compõem: os empresários, os trabalhadores e os turistas. Mas não deixa. Todos têm algum tipo de queixa, mas há um grupo em particular que parece manifestar-se publicamente com maior frequência, possivelmente por serem o vértice mais vulnerável deste triângulo. O setor do turismo estima que faltem 45 mil pessoas para preencher os lugares disponíveis. A falta de mão de obra num setor fragilizado pela pandemia é uma preocupação. Foi um problema que veio com a pandemia e que está a afetar o setor da hotelaria e restauração. Há trabalho, mas não há mão de obra. Em agosto, Vera. a falta de mão de obra obrigou a recusar marcações de estadia. Os empresários hoteleiros, coitados, queixam-se da falta de mão de obra. Parece que não há pessoas para trabalhar. E a culpa é desses putos de hoje em dia que são tudo uma cambada de calões mimados mais cínicos para fugir do trabalho do que o salgado para fugir da justiça. Todos os anos a situação se repete e há 4 anos que vem piorando. Falta mão de obra portuguesa para o turismo. Pimba. E a Associação de Industriais Hoteleiros quer empregar imigrantes de fora da União Europeia. Ou então há quase 30 anos que eles se andam a queixar da mesma coisa. Mas se a culpa da falta de mão de obra não é dos preguiçosos, dos millennials, é de quem afinal? Não me digam que é por causa dos salários serem baixos. Não Claro. pode ser. Existem ofertas de trabalho, sabemos que há pessoas, não é um setor onde se paga mal, não é verdade. Quando queremos contratar, não estão disponíveis para trabalhar. Preferem ficar alguns deles no fundo de desemprego, inscritos no fundo de desemprego, em vez de contratar, de trabalhar. Então, pois, se vão receber perto do mesmo, a trabalhar que nem cães, quem é que não preferiria ficar a receber do fundo de desemprego? Acho que isso é uma pergunta que se responde a si mesma. Nós pagamos bastante acima daquilo que são as tabelas. Pois, Quais é que são as era o que eu tabelas? pensava. De facto, a hotelaria, de um modo geral, sempre pagou acima das tabelas. O problema é que o custo de vida também sempre esteve acima das tabelas. No Algarve, exato. por exemplo, quem tem a sorte de conseguir arrendar uma casa o ano inteiro, porque muitos senhorios querem as casas livres no verão para o chamado mercado paralelo, É uma paga nas estupidez. principais cidades os mesmos valores que nos arredores de Lisboa e Porto. Portanto, se uma coisa anula a outra, não é por um salário não ser mínimo que passa a ser suficiente. A representante nos Açores da Associação de Hotelaria de Portugal considera que o problema não se resolve só com o aumento de salários. Como é que sabem? Hã? Já experimentaram? Experimentem! Façam o teste, assim durante uns aninhos. Eu, no alto da minha ignorância, era capaz de jurar que o problema da falta de mão de obra ficaria resolvido com o aumento dos salários. E é sei que quando se mete dinheiro num sítio tem que se tirar do outro. Mas convenhamos que é mais difícil ter empatia com os acionistas dos grupos hoteleiros e dos seus diretores gerais do que com a senhora que limpa os quartos que ganha Portanto, a por tua mês. resposta, Nené, para se controlar isto é cortarem os subsídios. Mano, essa resposta é sempre a mesma conversa, mano. A malta é assim, vamos cortar com os subsídios dependentes. Um país que está completamente na merda, um país completamente na merda, com o custo de vida
muito acima daquilo que é o salário médio e a tua resposta é cortar os subsídios dependentes. Foda-se. Ia haver muito boa gente a morrer, puto, digo-te já. O mesmo que um tipo cliente paga por 2 noites. Mas pronto, vamos Valha-me partir do Deus. princípio bastante plausível de que eu não sei do que é que estou a falar. E Mano, realmente isso é, a mesmo, solução isso para é o a típica solução. Eu não digo que seja o que o Nenete quer defenda, atenção. Mas essa questão de cortar os subsídios dependentes é mesmo a típica solução da malta que não percebe um caralho do que se está a passar. problema da falta de mão de obra não passa pelo aumento dos salários dos trabalhadores. De que forma sugerem então os empresários hoteleiros resolver a situação? Os empresários dizem que só a contratação de mão de obra lá fora pode resolver o problema. A Associação de Hotéis de Portugal quer uma espécie de via verde com burocracia simplificada para contratar imigrantes. Querem contratar mão de obra barata. Se eu percebi bem, o problema não se resolve pagando mais aos trabalhadores que temos cá, mas sim cativando os trabalhadores que não se importam de receber menos. Faz sentido, porque aquilo que é pouco para nós pode ser bastante para pessoas que vivam em países mais pobres. Imagina, uma coisa é tu ires atrás de quem ganha muito e não declara. Outra coisa é ires atrás de quem ganha pouco e vive basicamente desse subsídio. Porque não é por tu ires atrás de uma pessoa que ganha um subsídio que vais resolver os problemas económicos deste país de todo. De todo mesmo. A solução pode, de facto, ser extraordinária. Se eles conseguirem que as pessoas trabalhem nos hotéis em Portugal, exato, mas continuem de alguma forma a viver nos seus países de origem. Se for, por exemplo... Ao menos vejam por um lado positivo, ao menos não estão em casa a gastar luz e água. Um recepcionista cabo-verdiano que pega o serviço ao meio-dia. Tem que estar no aeroporto às 6 da manhã para apanhar o voo às 7h30. Para ser prolongado tem que ter um motivo para isso, não é? E tal, vai a correr para o hotel, 8 horas de trabalho, que são sempre quase 9, sai do trabalho às 9, vai para o aeroporto, apanha o avião às 10, chega a casa às 2h30 da manhã e dorme 3 horas para começar tudo novamente no dia seguinte. Simples. Cada voo são 200 paus, mas como o setor paga acima da tabela, está tudo bem. Mas os jovens portugueses têm mais estudos e não querem empregos com níveis de qualificação mais baixos. Claro. Os jovens portugueses, nação é figa de porco para serem comidos de cebolada. As pessoas querem ser valorizadas, querem sentir que ganham um salário justo em função do volume de trabalho que executam. O que na hotelaria e a restauração... E do custo de vida, na verdade. Não é só do volume de trabalho que executam. Também, claro, mas e do custo de vida associado. Ninguém quer ir trabalhar a receber 700 euros se vai pagar 700 euros de renda, meu. Ninguém quer fazer isto. Ninguém. Portanto, eu não sei isto. Pá, isto vai ser muito complicado. Isto nos próximos anos vai ser muito complicado. Primeiro porque houve muito boa gente que andou aí a contrair créditos e não sei o quê para pagar casas que não podia pagar. E agora com o Euribor a subir e não sei o quê, não sei até que ponto é que essas pessoas não vão estar extremamente apertadas. Pá. E depois porque, lá está, porque tudo está a subir, estamos a viver uma inflação absurda, o custo de vida está a subir imenso e os salários não vão subir. Portanto, difícil. O que vai acontecer a seguir é uma recessão económica completa. Raramente acontece. Hora certa para entrar, mas nunca para sair. Horários repartidos e noturnos nem sempre fixos que privam o trabalhador de tempo com a família e definham a sua vida social. Já está bloqueado. Raríssimo ver alguém que no verão trabalhe menos de 50 horas por semana, equipas pequenas para a carga de trabalho existente, o que sobrecarrega os Brasileiro não se escreve com Z. trabalhadores, folgas depende dos sítios e nunca é ao fim de semana, e no final, depois de um verão inteiro a trabalhar em pé, ter que ir procurar outro trabalho ou ir para o fundo de desemprego, porque ainda não conseguimos resolver um dos problemas estruturais do nosso turismo, que é a sazonalidade. E se às pessoas compensa ficar no fundo de desemprego, preservando o corpo e a mente, do que trabalhar nos hotéis, não é porque o fundo de desemprego é muito alto. São esses salários acima da tabela que não são acima o suficiente. Com tudo o que sacrifica o trabalhador médio na hotelaria, pegar acima da tabela não pode ser encarado como filantropia, como um favor ou um esforço extraordinário que os empresários fazem porque são gente altruísta e que se preocupa muito com os trabalhadores. Não! Paga-se acima da tabela porque normalizou-se que na hotelaria o esforço físico e a carga horária são superiores e porque o setor lucra que se farta com isso. Um empresário de um grande grupo hoteleiro gabar-se que paga acima da tabela tem a mesma energia do que um marido de Maria Alva que diz com um palito na boca... Mas oh Rei, isso é a tua situação e a minha, percebes, bro? Eu também consigo pagar tudo, percebes? Mas... E eu ganho acima da média, pá, não é que eu queira estar aqui, obviamente, a dar uma de flexer, não é? Mas ganho muito acima da média, não tem nada a ver com aquilo que é o salário médio em Portugal.
Portanto, eu supostamente até sou das pessoas que menos têm que se queixar. É certo, também trabalho como farto, mas pronto. Mas isso são coisas. Isso são coisas. Agora lá está. É um bocado difícil de perceber a realidade. O salário médio, da última vez que vi, acho que estava a rondar o quê? Os 900? 800, 900, não é? Que é um ridículo, mano. Como é que o salário médio está tipo quase no mesmo nível que o mínimo? É absurdo. Se trabalhas... Sim, exato. Isso é o típico comentário. Claro, exatamente. Claro que há. Claro que há. E por isso é que dizemos. É isso que estamos a dizer. É efetivamente isso que estamos a dizer. É que em Portugal é exatamente isso. É tu trabalhares para caralho e não ganhas nada. Literalmente. É muito difícil. É muito mau, meu. Mesmo as pessoas que deviam estar a receber bastante bom dinheiro em cargos públicos, por exemplo, polícias e etc., que é um trabalho que envolve risco e não sei o quê, ganham misérias para estar longe de casa e não sei o quê. Mano, é muito complicado viver aqui. Eu nem sequer boto na minha mulher, hein? Que querem um prémio por terem os mínimos olímpicos de decência? Em Portugal, o salário mínimo nunca foi bitola de dignidade. Em 2022, quem ganha menos de 1000 euros por mês limpos, ganha pouco e ponto final. Vou colocar o alho quando se quiser, pode-se ir buscar uma isca e fazer uma santa. Yeah. A cebola. Sim, também há muito guita a sair por fora, claro. E aqui está o almoço, com aqui as iscas de fígado, com o molho de cebolada. Desculpem, estava aqui a ficar exaltado e como há bocadinho falei em fígados de cebolada, abriu-se-me aqui o apetite e tive que ir ver. Mas antes da gente continuar, deixem-me só mostrar aqui um pormenor neste vídeo da Dona Fernanda, que é a Che que merecia. E agora vou colocar vinho branco. Ai, não é? Ai, não é? Que maravilha, pá. Um beijinho, Dona Fernanda. Adiante. Mas se os empresários hoteleiros, que são os que mais se queixam, não estão satisfeitos com o setor do turismo, como é que estarão os trabalhadores? Pois vinho tinto. Estão empenhados a destruir o argumento de que o trabalho em hotelaria é pouco qualificado, o que justifica salários baixos e mão de obra barata. As escolas de hotelaria e turismo têm muita qualidade e todos os anos formam centenas de profissionais nas áreas do turismo, cozinha, bar, alojamento, gestão, o que não significa que ocasionalmente não possa aparecer Isso, olha, eu vou-te dizer, Marco, falaste numa coisa que para mim é o maior flagelo da nossa vida moderna. É os estágios não remunerados, mano. Para mim é o maior flagelo da nossa existência. E não é só os estágios não remunerados, os estágios remunerados também, verdadeiramente. Porque os estágios remunerados, se vocês forem a pensar, aquilo que não são ilegais, Shane, estás enganado. Os estágios, ou seja, tu tens o estágio profissional e tens o estágio curricular. O problema é que há demasiados estágios curriculares, percebes? Há demasiadas pessoas, como as pessoas se estão a formar, há demasiadas pessoas a fazer um estágio curricular. E essas pessoas que estão à procura de estágio curricular basicamente vão substituir trabalhadores qualificados. Esse é que é o problema. Essas pessoas não vão para as empresas aprender. Essas pessoas vão para as empresas substituir malta de licença de gravidez, substituir trabalhadores que por algum motivo se ausentaram. É esse tipo de merdas que me irrita, meu. Porque um estagiário, quando vai para uma empresa, tem que ir para uma posição em que esteja a aprender, meu. Tem que ter uma pessoa disponível para o ensinar. É por isso que serve um estágio, meu. Não é para a pessoa ir para lá substituir seja quem for. Percebem? Isso não faz sentido absolutamente nenhum. E isso acontece em muitas empresas. E aquilo que acontece é que as empresas estão constantemente a ir buscar estagiários para preencher vagas que deviam ter para uma pessoa fixa a trabalhar. Percebem? Isso é muito irritante, meu. Isso é muito irritante. Pá, e os estágios profissionais, a mesma merda. Uma pessoa que faz um estágio profissional, claro que está a ir lá buscar experiência profissional, claro que sim. Mas, no entanto, está a ser paga à metade daquilo que seria pela empresa em questão, e o resto é o Estado que está a bancar. Pá. Adolescente que se forma, mas que afinal quer ser humorista. Mas em minha defesa, eu sou colecionador de cursos que não exerço. Cozinha em 2007, bibliotecas e arquivos em 2010, juiz árbitra de pádel em 2020. Sim.
Quem me dera estar a inventar. Mas pronto, os trabalhadores da hotelaria já tinham dificuldade em encontrar razões Na faculdade ou não necessariamente, no secundário também. para permanecer num setor em que boa parte dos patrões olha para o Código do Trabalho. Como é que é, Quimera? Obrigado pelos 2 meses. Puto, mas tu achas normal, tu és... Oh, Jesus, estás a ver? Mesmo que paguem 450 paus, puto. Tu já viste o que é isso, meu? Pagar 450 paus a uma pessoa? Isso nem perto do salário mínimo é, mano. Tu já viste o quão ridículo isso é? Quimera, obrigado pelos 2 meses. Isso é exploração completa, meu. Como é que isso é possível, sequer? Percebes? Como qualquer não designer olha para um manual de normas. E essa relação, como praticamente tudo, piorou ainda mais a partir de 2020. O problema é que nós nos contentamos com tudo. Hotelaria e restauração manifestaram-se hoje por melhores condições de trabalho. Contestam os baixos salários e os horários que dizem não permitir uma fácil conciliação com a vida familiar. O verão está aí à porta, mas com a pandemia, a antiga mão de obra virou costas ao setor. No turismo tem a ver com a questão também dos horários. Algumas pessoas deixaram de se sentir valorizadas e com a questão da pandemia também acabaram por virar costas à hotelaria. Sim, foram as pessoas... É isso, Vidigal, era exatamente sobre isso que estávamos a falar. Os estágios do IFP, é exatamente isso. É o Estado pagar metade e a empresa pagar uma ninharia por um trabalhador fixo que lá vai ficar durante 6 meses. Percebes? Saindo da faculdade ou não. Que viraram as costas à hotelaria. Da mesma forma que a Shakira virou as costas ao Piqué depois dele lhe ter posto um par de cornos do tamanho da Serra da Foia. Torna-se difícil acreditar que qualquer setor valoriza os seus trabalhadores quando logo no primeiro trimestre da pandemia surgem milhares de despedimentos, contratos não renovados e layoffs apenas alguns meses depois do ano mais rentável da sua história. A isto junta-se o facto dos trabalhadores da hotelaria nunca terem sido dos mais sindicalizados, o que de certa forma se justifica com a histórica precariedade, rotação de mão de obra e crescente perda de importância dos sindicatos nos últimos anos, o que só deixou o peixe miúdo ainda mais desprotegido. Em suma, os empresários não estão satisfeitos, os trabalhadores satisfeitos não estão, mas os turistas têm dilemas muito mais importantes para enfrentar. Boa tarde, meu nome é Luísa Castelo Branco, bem-vinda a mais um Emoções Fortes. O tema hoje, turismo. De um lado tenho os adeptos do turismo aventura e do outro lado tenho os adeptos do turismo conforto. Sim, os temas que interessam na televisão pública. Há 21 anos, Luísa Castelo Branco fingia muito mal não estar a fazer um frete ao apresentar um programa de televisão cujo conceito é "E se o Prós e Contras fosse produzido pelo BuzzFeed?". Luísa Castelo Branco, que emana uma aura tal de "não há chão no mundo suficientemente bom para eu pisar", que Inês Castelo Branco anda a fazer psicoterapia retroativa mascarada de anúncios da Mel. Ninguém me tira da cabeça que o slogan "Humaniza-te" é um pedido desesperado para a própria meia-mala, como fazem de resto as mães humanas. Mas é isso, Jonas, é isso. Claro que haver trabalho deve haver. Claro que sim, percebes? Mas lá está, se a remuneração for como é, e cada vez vai ser pior. Como é que é, Pedro? Cada vez vai ser pior, mano. Pedro Rituais. Cada vez vai ser pior, mano. Então imagina, as pessoas olham para uma renda que têm que pagar e olham para um trabalho que vão ter que ir ter. Puto, mais vale virar youtuber. Apesar de ter os ingredientes todos para um cocktail de futilidade, este debate entre turismo de aventura e turismo de conforto pode ter mais recheio do que aparenta. Se aprofundarmos um pouco esta espécie de consumismo de primeiro mundo, os turistas sempre tiveram estes dois perfis distintos. De um lado, os aventureiros, que querem explorar, emergir numa cultura nova, conhecer as gentes, os costumes, as comidas, sair da zona de conforto. E do outro lado, o turista consumidor, cuja única experiência que procura é ser tratado com o maior luxo e reverência que o seu dinheiro possa comprar. E neste espectro não é perigoso assumir que o turista ocidental médio se encontra a pender mais para o lado do conforto, sobretudo à medida que a idade e o número de filhos vão aumentando. Claro que no Ocidente também temos o turista aventureiro, cujo perfil sociológico se enquadra no jovem recém-licenciado, entre os 21 e os 26 anos, com um generoso plafond familiar e uma incapacitante crise de identidade que, antes de entrar no mercado de trabalho, precisa de ir descobrir-se para o Sudeste Asiático ou para a América do Sul. Humberto Bernardo, 28 anos, ator. Humberto, explique lá. Você é a favor de que tipo de aventura?
Bom, de vários tipos de aventura, mas no caso concreto deste programa, e eu não gosto muito do termo turismo, gosto mais do termo viajar. E o Humberto Bernardo, ou não estivéssemos nós a falar de incapacitantes crises de identidade. Queria Portugal saber o paradeiro dele nos últimos 20 anos, quando se calhar nem ele próprio sabia. Por isso temos que ter em conta que o turista que procura Portugal para férias, seja nacional ou estrangeiro, seja no Algarve ou noutra região qualquer, tem a expectativa de ser tratado como um consumidor, um adquirente de um serviço, e não como um curioso. Quanto mais impostos tu pagas, mais vai haver gente a fugir aos impostos, meu. Isto é uma grande bola de neve, putz. Isto é uma bola de neve do caralho, meu. As pessoas fogem aos impostos porque sabem, pá, que com os impostos a serem tão altos é normalíssimo. Eu pessoalmente também prefiro ter as coisas todas certinhas e saber que estou literalmente a ser roubado todos os meses. É pá, mas foda-se, meu. Tipo, eu não posso julgar uma pessoa que ganha uma miséria por não querer declarar tudo aquilo que ganha, meu. Como é que se pode julgar uma coisa dessas? Não se pode. É normal. Claro que é normal. Ouçam, vocês, mais uma vez, volto a dizer isto. Vocês têm que separar. Eu sinto que vocês são muito emocionais. Mais uma vez, chato. Vou-vos dizer. É diferente eu dizer que é normal do que eu dizer que é aceitável. Ok? Portanto, deixem-me explicar-vos as coisas como elas são. É normal fugir aos impostos, porquê? Porque os impostos estão super altos, certo? Os impostos são altíssimos em Portugal. Portanto, as pessoas fogem aos impostos porque os impostos são altos, correto? Pronto. E removendo o fator chique espertice portuguesa, já nem vamos estar a contabilizar isso. É normal, efetivamente. Em Portugal é normal haver fuga aos impostos. Porque os impostos são altíssimos, principalmente para o custo de vida cá em Portugal. Se é aceitável, não é. Se é condenável, sim. Mas é normal. Porra, é só isso que eu estou a dizer. Percebem? Eu pessoalmente também acho que não se deve fugir aos impostos. Eu pessoalmente, como já disse, também gosto de ter as coisas todas direitas. No entanto, reconheço que hajam pessoas que queiram fugir aos impostos porque não têm como, basicamente, pagar o custo de vida delas. Portanto, é perceptível isso. A mim não me choca. Percebes? Aventureiro viajante. E os sentimentos que alimentam a frustração dos turistas vêm precisamente do incumprimento dessas expectativas. Falando do Algarve, por exemplo, as razões de queixa em relação aos serviços turísticos Rodrigues, isso é um sim muito grande, mano. Eu costumo ir para o Algarve. Não. Vais explicar isso ao mecânico ou ao dono de um café. Explica lá, se todos nós pagarmos impostos, a taxa vai ser menor. Explica lá isso a um dono de um café ou a um mecânico, mano. Sabes o que é que eles vão dizer? Olha, vai à merda, ó Rodrigues. Estou-me a cagar para os outros. Que estou formada em reforma, não dá quase para nada. É caro, acho que é caro. Da última vez que eu estive, fiquei triste e até infeliz, de certo modo, porque verifiquei sempre que atendem muito melhor, mais rapidamente e com toda a eficiência possível, os estrangeiros. Sim. E com isto, peço desculpa parar outra vez o Dário, mas com isto volto a dizer que em vez de vocês se andarem a queixar, ou vocês, não digo vocês do chat, mas a malta de extrema-direita principalmente, gosta de se queixar das minorias e não sei o quê, dizer que não pagam imposto e que vivem à ponta de subsídios, em vez de se queixarem dessas pessoas que são uma pequena parcela da fuga total ao fisco, por favor, foquem-se naquilo que é o bolo maior, que são as pessoas portuguesas que não pertencem a minorias, que fogem ao fisco todos os dias. Mecânicos, cabeleireiros, donos de café. Todas essas pessoas não se focam porquê? Porque não dá jeito, porque isso não dá votos. Percebem? É simples. Mas isto custa-lhes admitir. Por acaso era uma pergunta que eu gostava de fazer ao Sr. André Ventura. Para ver o que é que ele me diz sobre isso. Porque é que ele não se foca nisso. Percebem? Os banqueiros também é uma coisa que é extremamente popular tu ires atrás. Percebes? Pronto. Ou seja, tu não vais atrás do português comum. Vais atrás sempre de uma coisa que é fácil de ostracizar. Pronto. Mas é isso. Esta conversa já existe há 33 anos. E é... Opa, tempo, mas tu queres comparar aquilo que tu ganhas na Suíça com aquilo que ganhas em Portugal, man? Estás mesmo a querer fazer isso? Estás mesmo a comparar o salário mínimo da Suíça com o salário mínimo português? Isso é um disparate aquilo que estás a dizer, bro. Isso é o mesmo que eu dizer, vem aqui para Abu Dhabi e vais ver quanto é que custa um apartamento, ó tchi, pá. Estás-te aí a queixar que as casas em Lisboa estão caras? Anda aqui para o Dubai, ó estúpido. Puto. Por amor de Deus. É assim, não é por ser bom a fazer contas rápido, é porque também sou de 89 e fiz 33 anos a semana passada. Portanto, se quiserem dar-me uma prenda de aniversário... Pá, então se os teus impostos são ordenados, o que é que estás aí a fazer ao tempo? Porquê é que não voltas para Portugal, mano? Não é melhor?
Não sei, mano, pergunto-te. O que é melhor a tua vida estás na Suíça, então, em comparação com Portugal? Se é assim tão mal para ti, bro, porquê é que não voltas para cá? É uma pergunta legítima, atenção, não estou a querer dizer nada com isto. Se calhar tem lá família ou assim, não sei. Se calhar está tão agarrado à Suíça como nós estamos aqui em Portugal. Mais 10 mil por ano, ok, mas é isso que eu queria perceber. O que é que vocês estão aí a fazer? Se é assim tão mal, percebem? Porque quando podes poupar 1000 paus na Suíça, em Portugal não sei 100. Porque quando podes poupar 1000 paus na Suíça, em Portugal são só 100. Então mas foda-se. Bro, então mas espera lá. Então há alguma coisa aqui que eu não estou a perceber, mano. Tu estás-me a dizer que os impostos, que as casas ou os impostos são um ordenado. Pronto, estás a dizer que os teus impostos são ordenados, mas depois dizes-me que sobram 1000 euros todos os meses e poupas. Se são só 100 em Portugal, se poupas 1000 euros na Suíça, estás bem aí, puto. Estás-te a queixar do quê, exatamente? Pronto, mano, então não tens nada que te queixar, homem. Estás-me a dizer, vem para a Suíça ver o que é que são impostos. Então, mas sobram-te 1000 euros ao fim do mês, mano. Qual é a diferença? Pronto, mano, eu não estou a perceber. Exato, tens lucro. É melhor juntar 100 euros cá do que 1000 na Suíça. Lá tem vida de cão. Volto a dizer, porque é que as pessoas não voltam para cá então? É melhor juntar 100 euros cá do que 1000 euros na Suíça. Claro, mas vocês pensam que Portugal está mal de dívidas e tem de aguentar. Eu já cresci aqui. Então está explicado. Eu nasci aqui. Portanto, vão a patreon.com/Dário Guerreiro e deixar 2 euritos e ainda podem ver conteúdos exclusivos. Dos doces e dos salgados é que acho que não se deve misturar, porque a partir do momento tem que saber com o melão com presunto ou com o queijo com marmelada. É meio caminho andado para daqui a bocadinho estarmos a comer feijoada de chocolate. Esse é que é o meu problema, está aí. É porque abrimos esse... já aquelas... Pois, exatamente. Bastou o primeiro gasto, era a ideia do tipo, até se a gente experimentasse a pôr aqui uma fatia de presunto em cima deste melão, vamos ver. Até não é mau. Abrimos um precedente para depois no futuro estarmos a comer, lá está. Passam escolhas, meus amigos. Imaginem, entre viver num país de pobres e ter qualidade de vida e viver uma vida de pobre num país de ricos, eu se calhar prefiro viver num país de pobres. Percebem o que eu estou a dizer? Não sei, mano. O problema é que já não há qualidade de vida em nenhum. Portanto, estamos na merda. Ao menos sobra dinheiro para depois eventualmente teres qualidade de vida. Cá nem esse futuro consegues apostar. É uma merda assim do género, mas adiante. Está visto que os turistas... Isso é verdade. O que o Vidigal está a dizer, ele tem razão. A qualidade de vida está no interior. Só que depois quem é que quer ir para o interior? Ninguém, mano. Percebes? Esse é que é o problema. Semanas estão satisfeitos. E se voltarmos àquela reportagem de 89, além do Vox Pop, há ainda um inquérito que mostra porquê. As queixas, diz o inquérito, são muitas, mas metade dos interrogados dizem... Cancro de pele. Não gostam do Algarve. Cancro de pele. Oh mano, poluição no Algarve. Dizem que o Algarve é uma grande confusão. Metade que atende mal os turistas. 41% acham que tem preços muito altos. E ainda quem se queixe do calor e da poluição ou tenha medo do cancro de pele. Eu espero que ao fim de 33 anos algumas destas queixas já tenham prescrito, sobretudo a do cancro da pele. Deixar de vir passar férias ao Algarve porque se apanha cancro da pele é como deixar de vir passar férias ao Algarve porque desaparecem crianças. Até pode acontecer, mas a culpa é mais tua do que do Algarve. Nos anos 60, os britânicos, com uma cultura de lazer já bastante evoluída, encontraram no Algarve uma alternativa a outros destinos de praia no sul da Europa. E essa procura massiva, verão após verão, motivou um câmbio socioeconómico na região, acelerado pela moeda deles valer muito mais que a nossa. O Algarve, extraordinariamente isolado e subdesenvolvido, era uma região pobre onde as principais atividades económicas eram a agricultura, a pesca e a indústria das conservas de peixe. Havia fome, miséria, as estradas eram péssimas e o comboio só agora em 2022 é que vão começar a eletrificar a linha. Por isso é natural que essa geração de boomers e pré-boomers tenha assimilado inconscientemente que há mais prosperidade no mercado britânico e nos estrangeiros do que nos portugueses. Porque para os algarvios mais antigos foram os
estrangeiros que, ao fim de séculos de esquecimento por Trouxeram parte de Portugal, que viram o verdadeiro potencial e justificaram o tardio investimento na região. É óbvio que nenhum turista, ninguém, deve ser discriminado em função da sua origem ou de outro fator qualquer. Claro. Mas, e apesar de incrivelmente tal nunca me ter acontecido a mim, para o bem e para o mal, existem razões históricas enraizadas na cultura dos algarvios que justificam uma certa diferença de tratamento entre portugueses e estrangeiros. E é que gostava de vos dizer... É porque eu já vi, é assim, o Dário está a falar super bem e está aqui a arranjar uma justificação plausível e sociocultural para uma cena que está enraizada nos algarvios. Mas aquilo que eu ouço da boca de um algarvio comum é: porque estes gajos, estes portugueses vêm para aqui, sentam-se na esplanada a beber um café, em vez de pedir um Long Island de 15 euros e um guarda-sol de 60 paus. Pá, pronto, isto é aquilo que eu ouço isto é aquilo que eu ouço de um algarvio comum. Portanto, é lógico que depois também não resta muito espaço para a simpatia, não é? Tendo em conta que todos os algarvios que eu conheço são muito simpáticos. Que isto são comportamentos mas é fora do setor que cada do vez turismo. estão a ficar mais diluídos, mas olhando para o crescente número de jovens politizados para o conservadorismo, confesso que infelizmente já não tenho a certeza. Seja como for, no turismo que Portugal tem para proporcionar, existem assimetrias que num mundo ideal deveriam ser atenuadas em prol da melhoria generalizada do nosso turismo. Claro que isto interessa pouco a quem beneficia do sistema atual, mas Portugal é suficientemente lindo de uma ponta à outra e ilhas para o turismo de sol e praia ter concorrência interna à altura. Claro que num mundo cada vez mais obcecado com a imagem, o fazer praia e ficar moreno tão cedo não vão acabar. E nesse sentido, claro, o Algarve continuará a ser o destino preferido. Mas o ideal seria tentar distribuir a procura pelo resto do território nacional. Depois temos a assimetria da sazonalidade, talvez a que tem as piores consequências económicas. Claro que as férias grandes dos miúdos são sempre no verão e, como tal, os pais marcam férias para essa altura. Mas eu nunca percebi porque é que o tecido empresarial português faz questão de parar especificamente em agosto, dando férias a 70% das pessoas e convidando-as a inundar massivamente o Algarve, quando poderiam distribuir as férias pelos outros meses de verão e, pura e simplesmente, não parar o país durante 30 dias. Deve haver uma explicação lógica para isto ter começado, mas será que hoje em dia ainda se justifica que continue a ser assim? Combatidas estas assimetrias, a de só procurar o Algarve e a de só procurar o Algarve no verão, talvez consigamos ter um país capaz de proporcionar um turismo de excelência, sem excesso de pessoas e sem confusões durante praticamente o ano todo. É uma utopia? Se calhar é. Mas não estamos todos aqui a lutar por utopias, hein? O Algarve tem uma população que não chega a 500 mil. Desses, quase metade são velhos que já não saem de casa. A região passa de 300 e tal mil pessoas para quase 2 milhões em julho e agosto. Não há estrutura que aguente, não há trabalhadores que aguentem e não há turistas que aguentem. Toda a gente fica cansada e frustrada. É como uma pessoa vir para o Algarve em agosto e queixar-se que há muita confusão. É como queixar-se que o jornalismo em Portugal é uma merda enquanto todos os dias papa a CMTV. Mas há décadas que as pessoas sabem como é o Algarve em agosto e mesmo assim continuam a vir. Se calhar é porque secretamente também procuram a confusão. José Castelo Branco, 40 anos, Marchand. Zé, o turismo é um ato social. Esta baralhou-me completamente. Explica lá. Também é um ato social. Também é um ato social por uma razão, porque grande parte das vezes, quando nós viajamos, vamos para um acontecimento social. Mano, isto é... Não é? Ai, não vos contei! Sim, este episódio do programa Emoções Fortes tinha de um lado Humberto Bernardo e do outro um ainda quase desconhecido José Castelo Branco. Naquela que, se houvesse algum tipo de justiça divina, teria ficado conhecida como a irrelevante Batalha dos Anónimos. Mas por muito que me custa admitir, o Conde de White Castle tem razão. Viajar também é um ato social. A esmagadora maioria das pessoas que passam férias em Portugal, sobretudo os portugueses, não têm aquele sentimento de aventureiro curioso. Não vêm com o propósito de conhecer o Algarve real, a história, a cultura, talvez a gastronomia, porque é mais instagramável. Vêm de férias, mas não vêm com o chip de turista. Vêm com o chip de consumidor, de quem quer gastar o mínimo para ter o máximo, de cliente que está a pagar e quer ver... O que é que o Sand está para aí a dizer? O que é que o Sand disse? O que é que o Sand disse? Eu não estou... 24/7. Sim, não, o que o Sand disse é assim, o Sand não está inteiramente incorreto. Por exemplo, nos países nórdicos é lógico que eles têm uma cultura de trabalho muito diferente da nossa. Aqui não é só em Portugal, atenção. Nos países da Península Ibérica, aliás, nos países mais a sul, por norma, a cultura é sempre muito mais à volta de sair e ir fazer alguma coisa.
Nos países nórdicos é mais ir para casa e ficar em casa. Isso é uma coisa que toda a gente sabe, tem a ver com a temperatura, malta. Isso é uma cena cultural. Isso é perfeitamente normal. Não é questão de ser uma opinião, Inês. Isso são dados estatísticos, by the way. Isso são dados estatísticos, não é uma opinião. Exatamente. Eu acho que isso tem a ver com... É só uma questão cultural de norte-sul. É normal. Epá, pronto. Bares, seja o que for. Percebes? Pubs, tudo bem. Isso é mais uma cultura britânica. Não sei se na Finlândia funciona tanto assim. Satisfeitas todas as suas expectativas. Temperatura e luz. Obrigado, Badger. É isso. E quando se vem com esse chip, ainda por cima na altura de maior procura, é inevitável que as coisas não vão ser perfeitas. Que qualquer situação menos boa que aconteça, em vez de ser uma oportunidade para uma história caricata, é uma oportunidade para escrever no livro de reclamações. Eu não estou a dizer que a identidade e cultura algarvias são tão distantes desde o resto do país que obriga quem vem cá passar 15 dias em agosto a vestir a pele do David Attenborough e a estarem na Praia da Rocha como se estivessem a observar uma tribo Corovai em plano BBC Vida Selvagem. Não. Mas um bocadinho menos de superficialidade não mata ninguém. E sempre evitavam fazer certas figuras quando me encontram e dizem que conhecem bem o Algarve porque vão todos os anos passar férias a Montegordo. E se o turismo já era um ato social há 20 anos, então agora, onde vai um, querem ir os outros. E não é de serem tugas, é de serem humanos. Bastou uma influencer em 2015 tirar uma foto no buraco de Benagil e toda a gente quis ir ao buraco de Benagil. É claro que é bonito e é na cara que as empresas dos barcos vão à falência, mas para muitos ir ao Algarve e na ver o buraco de Benagil passou a ser como ir a Paris e na ver a Torre Eiffel. Isso também é um bocado exagero, tanto ao ponto que eu nem sequer sei do que é que o Dário está a falar. Não sei o que é o buraco de Brasil. Ser assim tão básicos? Se calhar tem. Parece que o lazer deixa de valer a pena se não ficar bem na fotografia. Conviver uns com os outros e viver experiências, em muitos casos, isso são as redes sociais, Dário. E há quem já tenha percebido. Já repararam nesta nova moda de meter balões já em miradores? Mano, puto, eles fizeram essa merda cá em Casal de Câmara e eu sinto que foi o maior gasto de guita à toa que eu já vi na minha vida. Eles fizeram obras no monte para pôr uma merda de um caminho para o monte que já existia porque as pessoas iam para lá a pé, para pôr um gradeamento daqueles de madeira e não sei o quê, e para pôr uma merda de um baloiço que não funciona, está estragado. Para quê? Não sei. Quem é que vai de andar? Quem é que vai... Mano, em Casal de Câmara é demais, puto. Desculpa. Um baloiço panorâmico em Casal de Câmara. Deve ser para roubarem os baloiços. Só se for. Puto, quem é que vai andar de baloiço? Puto, quem é que... Ouçam. Pensem assim. Vocês são um turista, chegam a Lisboa e no aeroporto sacam um flyer que diz baloiço panorâmico Casal de Câmara. Quem? Quem é que quer ir a esta merda? Expliquem-me. Eu já lá fui. Se fui andar de baloiço, não fui andar de baloiço. Fui olhar para a minha terra, que daquele sítio vê-se bem, mas também há outros sítios onde se vê bem. Não faz sentido. Não faz sentido aquela merda. Vocês disseram, isto não se gasta nada com isso. Puto, gastas mão de obra, gastas as máquinas a andarem ali o dia todo, a gastarem combustível, a alisar terras, gastas o material para construir a vedação, que não é uma vedação pequena, by the way. Mano, para pôs ali um baloiço. Um baloiço, puto. O parque está bem construído e as alterações que eles fizeram, tudo bem. A Câmara aqui ou junta, tem todo o mérito nas merdas que tem feito. Fizeram um parque mais ali abaixo, sim senhor, parabéns. Fizeram o parque lá embaixo, está ótimo agora, com circuitos e o caralho de exercícios, não sei o quê. Lindo, espetáculo, brutal. Mano, o baloiço não faz sentido nenhum. Desculpem. É só moda. Isto é uma moda estúpida. Para que pôr uma puta de um baloiço em cima do monte? Qual é que é? Um baloiço panorâmico. E chamam-lhe baloiço panorâmico. Um baloiço panorâmico. Podia ser só um miradouro. Porquê é que tem que estar um baloiço? Percebem? Ao menos metiam naquelas máquinas para ver ao longe. Percebem? Não faz sentido. Eu qualquer dia vou lá e tiro... Olha, se não for lá, vou lá segunda-feira e tiro uma story lá. Para vocês verem o baloiço.
Pelos vistos, uma puta de uma paisagem lindíssima deixou de ser suficiente. Seja nestes ou noutros aspectos, é unânime que o nosso turismo tem muito por onde melhorar. Não, é só um baloiço. Bastante em hotelaria, e se as visualizações aqui do canal assim continuarem, provavelmente voltarei a trabalhar em breve. Diria que o caminho passa pela diversificação da oferta, por novas estratégias de divulgação, procura de novos públicos. Pá, o parque é bom, eu não me queixo do parque, o parque já lá está há anos e é bom. Sempre que possível, tentarmos ser mais turistas e menos clientes. Foi a última inspeção periódica. Espero que tenham gostado, apesar de ter sido bastante da minha zona de conforto. Em breve estarei a voltar aqui ao canal com mais e melhores macacadas. Muito obrigado a toda a equipa que tornou possível este projeto. Imagina eu ser assaltado na minha própria zona, puto, isso era o cúmulo. Foda-se com caralho. Vocês que viram, obviamente, e até à próxima. Não fui em 29 anos de existência, quase. Falta tipo 15 dias para fazer 29. Puto, imagina, se não fui... De 15 não, faltam 11 dias para eu fazer 29 anos e não fui assaltado uma única vez aqui. E era agora, não? Mas agora. 30 anos depois, quase. Era demais. Vou precisar que tu envies aquele beat de eu entrar com camisa para a gente meter mesmo na... Ganda Sandro, pá! Isto tens fome, Sandro? Não sei qual. Se calhar este. Se calhar vamos este e ficar assim um Inception. Espetáculo. Sim, senhor. Sim, senhor.